Fala pessoal, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, literalmente, a espinha dorsal da medicina, o método clínico. E esquece aquela ideia de que isso é só uma lista de tarefas para decorar. O método clínico é a forma como a gente aprende a pensar como médico. É o ponto de encontro entre a ciência pura e a arte de cuidar, e é o que transforma uma simples conversa num diagnóstico certeiro. Bora desvendar como cada passo se encaixa para criar essa ferramenta tão poderosa? Para a gente começar, pensa que o método clínico é como uma mesa que se sustenta em 4 pernas, 4 pilares. O primeiro, e talvez o mais importante, é a relação médico-paciente, que é a base de tudo. Depois vem a anamnese, que é a arte de ouvir e entender a história que o paciente nos conta. Em seguida, o exame físico, nossa busca por pistas e evidências objetivas no corpo. E, por fim, o raciocínio clínico, que é onde a mágica acontece e a gente junta todas as peças. Hoje, a gente vai passar por cada um desses pilares. Então, esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente começa pelo alicerce, a relação médico-paciente. Depois, a gente vai construir a história, com a estrutura da anamnese. Na sequência, vamos em busca da evidência, com as técnicas do exame físico, e eu vou te contar um segredo sobre a sequência correta e sua exceção crucial. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de prática ética e os erros que a gente não pode cometer. Fechado? Muito bem, primeiro capítulo, o alicerce. E por que a gente começa logo por aqui? Pensa comigo. Se você não confia em alguém, você vai contar seus segredos, suas dores, suas preocupações? Provavelmente não. Na medicina é a mesma coisa. Sem uma relação de confiança forte, toda a informação que a gente precisa coletar depois fica incompleta. O paciente precisa se sentir seguro para abrir o jogo. E essa confiança não nasce do nada. Olha só esse gráfico. Cada fatia dessa pizza é um ingrediente. Empatia e escutativa mostram que você se importa de verdade. Um ambiente adequado, privado, uma postura profissional, tudo isso comunica respeito. E uma comunicação clara, sem aquele mediquês que ninguém entende, junto com o consentimento informado, faz o paciente se sentir parte do time, um parceiro no próprio cuidado. Cada detalhe aqui constrói essa base sólida. Ok, alicerce construído, agora a gente vai para o segundo passo. Começar a juntar as peças do quebra-cabeça. A anamnese é muito mais do que um questionário. É a arte de guiar uma conversa, de ouvir atentamente e de organizar a história do paciente de um jeito lógico. É aqui, nessa conversa, que as nossas primeiras suspeitas, as hipóteses diagnósticas, começam a surgir na nossa cabeça. E essa coleta não é aleatória. Ela tem uma estrutura, uma ordem que faz todo sentido. Primeiro, a identificação, o básico para a gente saber com quem estamos falando. Depois, a queixa principal, a QP, que é o motivo da consulta com as palavras do paciente. Aí vem a HDA, a história da doença atual, onde a gente vai esmiuçar essa queixa. Os antecedentes nos contam o histórico médico dele e da família, os hábitos de vida, o que ele come, se fuma, se bebe, nos dão pistas sobre riscos. E, por fim, a revisão de sistemas é um cheque geral para garantir que nada ficou de fora. Viu como uma coisa leva a outra? Certo. Com a história contada e as primeiras hipóteses na cabeça, chegou a hora de ir atrás das provas. O exame físico é o momento em que a gente transforma a história subjetiva do paciente em dados objetivos, concretos. É aqui que a gente vai usar nossos sentidos para confirmar ou descartar nossas suspeitas. E a primeira coisa que a gente faz, antes mesmo de tocar no paciente, é a ectoscopia, ou exame físico geral. A gente simplesmente observa. Como ele entrou na sala, como ele anda, a expressão no rosto dele, se ele parece bem nutrido, se está consciente, orientado. Essa primeira olhada, essa impressão geral, já nos dá uma avalanche de informações valiosas. Ectoscopia é, na verdade, uma forma de inspeção, que é a nossa primeira grande técnica. Inspeção é olhar com atenção, de forma sistemática. Para isso, a gente precisa de uma boa luz e de expor a área que a gente quer ver. Mas a dica de ouro, o pulo do gato aqui, é a comparação bilateral. Você sempre compara o lado direito com o esquerdo. Por quê? Porque o nosso corpo é muito simétrico. Então, qualquer diferença de um lado para o outro pode ser a primeira pista de que algo não vai bem. E para você ver o poder disso na prática, olha que exemplo incrível. O que a gente está vendo aqui é a exoftalmia, que são esses olhos saltados, protusos. Só de bater o olho nisso, um médico treinado já acende uma luz amarela e pensa: opa, isso aqui pode ser doença de Graves, que é um tipo de hipertiroidismo. Um único sinal visual já direciona toda a investigação. Isso é a clínica na sua essência mais pura. Depois de olhar, a gente vai tocar. A palpação usa as mãos para sentir o tamanho, a forma, a consistência, a sensibilidade das estruturas.
a gente tem a palpação superficial, mais leve, e a profunda para alcançar órgãos internos. Detalhes práticos são cruciais aqui. Aqueça as mãos, unhas sempre curtas, por favor, e a dica de mestre. Se o paciente diz que um lugar dói, você começa a palpar o mais longe possível desse lugar e vai se aproximando devagarinho. E se liga nesse exemplo prático e super importante de palpação, o teste de Allen. Antes de fazer uma coleta de sangue na artéria do pulso, a radial, a gente precisa ter certeza de que a outra artéria, a ulnar, dá conta de levar sangue para a mão toda sozinha. Vai que acontece algum problema com a radial, né? E é exatamente isso que o teste faz, usando a palpação dos pulsos. Se a cor da mão voltar rapidinho, sinal verde, a gente pode prosseguir com segurança. É uma manobra simples que evita um problema. A terceira técnica é a percussão. A gente dá pequenas batidinhas no corpo do paciente para ouvir os sons que vêm de dentro e entender o que tem ali. E, basicamente, a gente encontra 2 sons principais. O som timpânico, que é mais alto e oco, como um tambor, a gente ouve onde tem ar, tipo na maior parte da barriga. Já o som maciço é baixo, curto, abafado, e a gente ouve em cima de órgãos sólidos, como o fígado. A mudança de um som para o outro nos ajuda, por exemplo, a descobrir o tamanho do fígado. E por último, mas não menos importante, a ausculta. É a arte de escutar os sons do corpo, geralmente com o nosso melhor amigo, o estetoscópio. A gente ouve o coração, os pulmões, os ruídos da barriga. E aqui o preparo é tudo. O ambiente tem que estar silencioso, o paciente relaxado e o esteto de preferência aquecido para não dar aquele susto gelado no paciente. E auscultar não é só colocar o esteto em qualquer lugar e ouvir. Exige precisão. Olha esse mapa do tórax. Esses são os focos cardíacos. Pontos específicos onde a gente consegue ouvir melhor o som de cada uma das 4 válvulas do coração. Tem o foco aórtico, o pulmonar, o tricúspide e o mitral, cada um tem seu endereço certinho. Saber onde eles ficam é o básico para fazer uma boa avaliação do coração. Ok, agora a gente chega num ponto que, sério, todo estudante de medicina precisa saber de cor e salteado. Não adianta só conhecer as 4 técnicas. Você precisa saber a ordem certa de usar. Existe uma regra de ouro, uma sequência que vale para quase tudo, mas ela tem uma exceção importantíssima que pode mudar completamente o seu diagnóstico. Então, se liga nisso. A sequência padrão, a ordem universal do exame físico é: primeiro a inspeção, depois a palpação, em seguida a percussão e, por último, a ausculta. Pega o mnemônico IPPA. IPPA. Essa é a ordem para examinar o tórax, os membros, praticamente o corpo todo. Mas preste muita atenção, porque existe uma única e crucial exceção a essa regra. E a pergunta que não quer calar é: mas por que o abdômen é diferente? Por que justo na barriga a gente quebra essa regra sagrada do IPPA? Pensa um pouquinho aí. O que acontece com o intestino quando você começa a apertar e dar batidinhas no abdômen? E aqui está a resposta, galera. A palpação e a percussão mexem com o intestino, estimulam o movimento dele. Isso pode alterar os sons que ele produz, os famosos ruídos hidroaéreos. Se você ausculta depois de palpar, você pode ouvir mais barulhos do que o normal e achar, por exemplo, que o paciente está com uma diarreia que ele não tem. Por isso, no abdômen, a gente inverte a ordem. Primeiro a inspeção, depois a ausculta, aí a percussão e, por último, a palpação. A sequência vira IAPP. Anota isso, que é um detalhe que salva diagnóstico. Agora que a gente já sabe a técnica e a sequência, vamos para a nossa parte final, que é tão importante quanto todo o resto. Conhecer a ética e os erros mais comuns é como ter um checklist final, que garante não só um exame bem feito, mas principalmente um atendimento humano, seguro e respeitoso. A ética tem que ser nossa bússola. Sempre explique ao paciente o que você vai fazer e por quê. Isso acalma e gera confiança. Respeite a privacidade. Use lençóis, exponha só o necessário. Fique de olho nos sinais de dor ou desconforto. E no final, uma coisa tão simples, mas que muda tudo, agradeça. Obrigado pela sua colaboração. Isso reforça que vocês estão juntos nessa. E para a gente ser bom de verdade, a gente precisa conhecer as armadilhas, os erros mais bobos e mais comuns. Não lavar as mãos antes e depois, gente, em 2024, inaceitável. Palpar com muita força, causando dor. Ficar interrompendo o paciente o tempo todo. Esquecer de comparar um lado com o outro. E o clássico, auscultar por cima da roupa. O tecido abafa tudo, é o mesmo que nada. Fugir desses erros já eleva o nível do seu atendimento lá para cima. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu, vamos recapitular o fluxo. Começamos com a observação geral, na ectoscopia, depois focamos nos detalhes com a inspeção, usamos o tato na palpação, criamos sons com a percussão e ouvimos os segredos do corpo com a ausculta.
É a soma dessas 5 técnicas que constrói a nossa evidência objetiva. E para a gente fechar esse nosso papo, eu quero deixar uma reflexão no ar. A gente passou por todo um processo técnico, cheio de regras, científico, mas a gente aplica tudo isso em uma pessoa, um ser humano com medos, dores e esperanças. E para isso só técnica não basta. Precisa de empatia, de sensibilidade. Então a pergunta que fica é, no fim das contas, onde é que a técnica termina e onde começa a verdadeira arte de cuidar? Pensem nisso. Valeu, pessoal, e até a próxima!